Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joaninhas e basicamente hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre as vantagens de ser invisível, o livro principalmente, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o filme também. Eu vou comentar só falando um pouquinho no vídeo sobre o assunto polêmico que tem esse livro, assunto pesado em si que acontece nele. E eu vou falar um pouquinho do capítulo extra, que não tem nessa versão minha, mas que eu procurei na internet, que foi lançada no final do ano passado. Então, para começar, esse livro aqui, As Vantagens de Ser Invisível, ele foi lançado pelo Stephen Covey, que foi lá em 1999. Mas ele teve, assim, um grande burburinho mesmo, uma grande fama em 2012, quando teve o filme, que foram com esses atores, né? A gente tem a Emma Watson aqui, o carinha do Percy Jackson e o Ezra Miller, que basicamente foi o Flash, né? E, enfim, ele teve muita obra popular nessa época. E, olha, uma coisa muito interessante, eu sei que, tipo, os atores fizeram esse filme e talvez ajudaram muito o livro a ser famoso. Mas, para quem não assistiu, para quem no caso não leu, na verdade, eu recomendo pelo menos assistir o filme para ter assim uma intenção, porque tem muitas cenas icônicas já no filme, mas tem muita coisa que é deixada de fora, ou às vezes foi feita de uma forma muito superficial no filme em si, e no livro foi bem feito. Acho que um dos pontos mais legais do livro é que eles são feitos em capítulos, né? Então, basicamente, é tudo, tipo, muito curtinho, sabe? Ele dá a data, 17 de maio, por exemplo, de 1992. Daí, o capítulo é super, tipo, curtinho. E eles são em forma de carta que o Charlie vai fazendo durante os episódios, né? Durante os capítulos aqui. Então a gente tem 3 personagens principais, que o primeiro é o Charlie, né? Que é o protagonista. Ele basicamente é um protagonista muito tímido, que tá naquela adolescência que ele não consegue falar as coisas que ele realmente sente. A única coisa que ele consegue fazer é demonstrar ou escrevendo, ou demonstrar dando... ele coloca músicas, né? E ele dá essas músicas para as pessoas, sabe? Ele faz basicamente algumas playlists super fofinhas e ele dá de presente para os outros. Ele é super retraído, e ele é um personagem que, para qualquer coisa que acontece, ele acaba sendo muito emotivo. Então, o que eu gostei, né? O que eu gosto do Charlie é porque ele demonstra demais todos os sentimentos. E, geralmente, personagens masculinos, né? Principalmente protagonistas, não fazem tanto isso. Mas talvez pela obra em si ser um romance, uma comédia também tem esse fator, né? Mas ele é um protagonista que ele tem um passado muito triste, mas ele consegue ser muito amigável, ele consegue ser um protagonista muito interessante para esses outros 2 personagens aqui do lado. Que no caso é a Sam, que ela é uma personagem muito doce, amorosa, inteligente, que ajuda o Charlie a mudar em diversas formas, sabe, durante os capítulos. E o outro amigo dele, que é o amigo Patrick, que é o amigo gay dele. É um personagem bem interessante, né? Ele é o meio-irmão da Sam. E ele é o comédia do livro, né? Enquanto a gente tem algumas cenas de peça de teatro, ou, tipo assim, acontece alguma coisa, algum bullying com o Charlie, o Patrick faz alguma piada, assim, tipo, pra tentar tirar esses climas ruins e ele não focar nas coisas ruins que acontecem na escola, né, na high school, que é o ensino médio, que basicamente é o que eles estão terminando. No caso, esses 2, né, os 2 amigos deles já estão no último ano do ensino médio e o Charlie tá no penúltimo, se eu não me engano. Então, basicamente é um livro que fala fala bastante, desenvolve bastante a família do Charlie, que ele tem uma irmã, que ela meio mimada e ela briga um pouco com ele durante o livro, né? Um pouco não, eles brigam bastante, mas mostra aquela relação de irmãos que briga, mas tipo assim, se acontecer alguma coisa, eu estou te defendendo a todo custo. E também mostra o irmão mais velho dele, que é um irmão que ensinou ele a lutar e a se defender, ou seja, o Charlie, ele sempre defende os amigos dele, principalmente o Patrick,
se alguém faz um bullying pesado ou vai pra cima dele. Sabe, aquelas coisas bem de escola, de tipo, enfim, chamar nomes bizarros, né, nomes errados, principalmente pela sexualidade do Patrick em si. Então, o Charlie não aceita e ele vai na mão junto com um amigo dele. Eles se defendem de 5 pessoas, sabe? Eles não têm medo, não. E esse livro aqui também, uma coisa interessante, tem... enfim, só voltando, terminando de falar, né? Tem a família dele, daí tem o pai e a mãe, né? A mãe é super quieta, só que ela é aquela mãe que ela fala, e tipo, quando ela fala, todo mundo respeita. Então, ela é uma personagem interessante por isso. E os pontos que ela aparece nesse livro são sempre falas que são muito falas de mãe, sabe? Aqueles conselhos que uma mãe daria para um filho adolescente mesmo. Já o pai dele é um pai bem bravo, que não demonstra muitos sentimentos pro Charlie, mas que ama muito ele e que durante o livro você vai lendo, você consegue entender o amor dele e a relação que eles têm. É uma relação bem bonita e bem interessante. As pessoas criticam bastante essa obra. Ela é muito 880. Ou as pessoas amam muito essa obra e falam, meu Deus, lê isso. Ou elas odeiam muito essa obra porque elas acham, em alguns pontos, genérico. O que eu penso sobre a escrita em si? Eu acho que ela é uma escrita muito boa para quem está voltando a ler ou para quem está começando em si. Porque como são capítulos curtos do dia a dia dessa história do Charlie na escola, né, e depois ele indo até para a faculdade, né, enfim, mostra, tipo assim, tudo de uma forma rápida. Cada capítulo acontece alguma coisa, ou é uma festa, ou é um date que ele tá tendo, ou é ele sofrendo de amor pela cena em si e não conseguindo falar isso, ou falando, ou tentando falar isso, chorando, né? Enfim, ele basicamente tem capítulos que são super adolescentes mesmo, de rotina de adolescente, festinha de adolescente, ir com a família no shopping, enfim, N coisas que adolescentes de uma vida normal deveriam fazer, né? Então, ele é um livro que é muito legal de ler, ele é muito profundo. E pra mim, pra quem gostou, né, por favor, leia esse livro. E acho que um ponto legal, uma coisa que eu fiz, caso vocês queiram, eu basicamente anotei todas as canções, as músicas que são faladas nesse filme e fiz uma playlist no Spotify. Eu posso colocar aqui nos comentários, né? Ou colocar na descrição, porque eles citam várias músicas de rock e o livro, quer dizer, e o filme em si, ele tem algumas dessas músicas, mas o livro tem mais e essas músicas são muito bonitas. Então, tipo, lê o capítulo e escuta a música que o Charlie cita, que é bem interessante. Ai, gente, só pra dar uma ajudadinha quem tá começando, eu peço pra vocês se inscreverem no meu canal, porque eu comecei recentemente, a gente tem acho que literalmente 7, acho que esse tá indo pro 8º vídeo. Então, dá aquela força, dá aquela ajuda, porque eu tô começando agora, então eu tô assim, nervoso, isso daqui basicamente é um sonho que eu tenho pro futuro. Então eu vou continuar fazendo vídeo sobre games, que é uma coisa que vocês gostam muito e pedem mais, né? E sobre séries também, que eu vi que vocês gostaram bastante. E sobre algumas obras de livro, né? Que são interessantes. Então, por favor, dá uma inscrição aqui. E se puder comentar se você assistiu até agora, escreve pudim. Então agora, só pra falar, eu vou falar um pouquinho sobre as partes pesadas que eu considero desse livro e do filme, como aconteceu também. Então, basicamente, o Charlie tem um trauma muito forte no livro e no filme também, que é aquele trauma que ele tem com uma tia dele. O tempo inteiro ele fala que ele ama muito a tia, mas ele sempre lembra dela e ele começa a chorar muito, porque basicamente ela fez uma coisa bem cruel e bizarra, né? Enfim, ela basicamente violentou dele quando ele era uma criança. E esse trauma aqui no livro, ele demora demais para acontecer, né? Na verdade, para desenvolver em si, né? Ele vai citando aos pouquinhos, você vai entendendo bem subentendido, mas tem um dos capítulos finais, né? Ele fala sobre isso explicitamente. Só que eu acho que é o maior erro do Stephen Covey é porque ele fala de uma maneira
super superficial, super rápida. É uma coisa que ele desenvolveu o livro inteiro pra falar assim e tratar como se não fosse nada, sabe? Então eu acho que a forma que ele fez isso ficou muito feia. Porque ele, assim, ele tava indo super bem, porque é uma carga super pesada. Mas depois ele literalmente meio que... Eu não vou falar que ele reduz a nada, mas dá uma impressão que ele queria construir, tipo, falar sobre isso, mas ele não sabia falar tanto, sabe? Na hora que deveria falar, no capítulo em si que era pra falar sobre isso. Então, acaba que esse tema, essa parte polêmica, eu acho que ficou bem melhor feito lá no filme. No filme ele tem uma crise, né? Ele começa a chorar. E no filme a irmã dele é a Nina Dobrev, né? E, enfim, ele chora e liga pra ela. E basicamente ela volta, né, de onde ela tá, né? Ela liga pros pais dela. Ele, enfim, ele tá tendo uma crise e ela ajuda ele, mas a cena é bonita, os dois se abraçam, sabe? Tem toda uma melancolia e ele conta, né? Enfim, daí ele vai pro hospital. Enfim, é melhor feita, né? Ela te deixa mais emotivo e mostra que realmente aquilo era um assunto pesado. Então, quando eu li essa parte que as pessoas tanto falam, que, enfim, é a parte tão polêmica, eu achei que o autor, né, ele simplesmente deu assim, fez meio que de qualquer jeito nesse finalzinho em si. E sobre o capítulo extra, Joninhas, enfim, vale a pena ler? Meu, esse capítulo extra que eles lançaram ano que vem, se o livro, a versão que tem o capítulo extra, estiver muito mais cara, nem compra. Só compra, tipo assim, se tiver num preço razoável. Porque basicamente esse capítulo extra é super curto e ele basicamente dá um final, super spoiler aqui, que é o Charlie contando que tudo deu certo. E ele só fica falando que tudo deu certo, que ele tá fazendo faculdade e que tudo deu certo. Ele fala isso tipo umas 4, 5 vezes. E você fica, meu Deus, a gente queria saber o que aconteceu depois. Afinal, será que ele teve alguma chance ou só foi só um beijinho com a Sam? O que virou, né? Porque ela demonstrou interesse nele também. Mas aí, tipo, engatou alguma coisa? Foi só um romance de adolescente? Depois da universidade? E aí, meu Deus? E se passam, se não me engano, 10 ou 5 anos. Então, tipo assim, o autor ficou enrolando e não falou nada com nada. Então, esse capítulo extra não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. Mas pra quem quer começar, quem tá voltando a ler livros, e pra quem é bem adolescente, é uma temática interessante sim, é bem bonitinha. O Sam, ele tem cenas bem românticas, apesar de você ter algumas raivas dele, porque ele é um adolescente bem difícil de lidar também. O Sam não, né? Eu falei o Charlie. Mas a Sam também. Todos eles dão trabalho aqui nesse livro. Tem momentos que os outros dois são péssimos amigos, param de conversar com ele, assim, do nada. E você fica, meu Deus, tipo, pelo amor de Deus, né? Ou às vezes tem até alguma razão, mas é aquela razão bem adolescente, tipo, não tinha tanto motivo, daí eu não fui atrás. E coitadinho do Charlie, o tempo inteiro ele vai atrás dos outros. É um gado, literalmente, gado de amigo, gado da Sam. Então eu quero que vocês me contam aqui o que vocês acham dessa obra. Eu lembro que a Bel fez isso daqui, uma resenha há muito tempo atrás, e ela não gostou desse livro. Então eu gostaria de saber o que vocês acham, né? A Bel Rodrigues não gostou, mas eu gosto dessa obra. Eu acho ela uma obra, assim, bem mediana, mas, assim, vale um 7. Me conta aqui qual ponto vocês dariam e um beijo. Vamos ficar pro próximo vídeo que logo tem mais.